Saúde-vos, amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início à 7ª parte do estudo O Pré-Tribulacionismo Demolido desde a sua fundação. Portanto, temos vindo aqui a frisar e a provar pela Palavra de Deus que os fundamentos do pré-tribulacionismo, eles são errados, são fundamentos que estão na areia, são débeis, são frágeis, eles próprios se autodestroem. E temos vindo a desconstruir toda a estrutura pré-tribulacional desde a sua fundação. Em primeiro lugar, falámos que o pré-tribulacionismo utiliza o método de interpretação da Escritura alegórico ou simbólico. O método alegórico ou simbólico, no lugar de utilizarem o método literal, que é o método histórico-gramatical, que é o que deveria ser utilizado. Em segundo lugar, nós vimos que eles fazem exegese no lugar de fazerem exegese. Eles inserem as suas próprias ideias no texto, no lugar de extraírem do texto aquilo que o texto nos quer falar. Também vimos, em terceiro lugar, que eles não interpretam a Escritura pela Escritura, mas interpretam a Bíblia por fontes exteriores à Escritura, como, por exemplo, o seu dogma pré-tribulacional, ou seja, a teologia dispensacionalista inventada por John Nelson Darby no século XIX, glória a Deus, ou então pela tradição humana, pela cultura judaica e outras coisas mais. Em quarto lugar, vimos que eles utilizam o texto fora do contexto. Só utilizam meia dúzia, entre aspas, alguns poucos versículos isolados para, ou como o fundamento da sua doutrina, tais como Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Versículos esses, quando inseridos no seu contexto, precisamente provam o contrário daquilo que pretendiam afirmar os mestres pré-tribulacionais, ou pré-tribulacionistas. Também vimos, em quinto lugar, glória a Deus, em quinto lugar, se eu não estou em erro, que eles dividem aonde não devem dividir e unem aquilo que não deveriam unir. Portanto, eles separam a vinda de Jesus do arrebatamento. Dizem que são dois eventos distintos e separados no tempo por 7 anos. Quando, na realidade, o arrebatamento vai se dar precisamente quando Jesus vier, na vinda de Jesus. Não se pode dissociar o arrebatamento da vinda de Jesus. É um dos eventos incluídos na vinda de Jesus. E também eles separam aquilo que, neste caso, separam o que não devem separar e unem aquilo que não devem unir. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Eles dizem que a tribulação e ira é a mesma coisa, quando na realidade são duas coisas distintas. Tribulação é a prova do cristão e a ira é a punição do ímpio e rebelde pecador. São duas coisas diferentes. Da primeira, Jesus prometeu que nós iríamos passar no mundo 3 tribulação, telipsis, João 16:33. Mas a segunda, a Bíblia diz que Ele nos livra da ira vindoura. Então, da ira de Deus, a igreja será livrada. Também confundem a grande tribulação com o dia do Senhor. Eles dizem que a grande tribulação é o dia do Senhor, quando na realidade há algo que divide a grande tribulação do dia do Senhor, que é o quê? É o escurecimento do sol e da lua. Aleluia! Porque Joel profetizou no capítulo 2, versículo 31. Assim profetizou o profeta: o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Joel, no versículo 32 do capítulo 2. Então há algo que vem antes. O que é que vem antes? O escurecimento do sol e da lua. Quando é que o sol e a lua escurecem e a lua fica da cor do sangue? Precisamente, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, conforme as palavras de Jesus. O sol escurecerá e a lua se converterá em trevas. As estrelas que eram do firmamento e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus. Há algo que divide a grande tribulação do dia do Senhor, são os sinais celestes. Primeiro vem a grande tribulação, depois vêm os sinais celestiais
aleluia, que correspondem à abertura do 6º selo do Apocalipse, e só depois vem a ira do Senhor, que começa a ser derramada a partir que o 7º selo é aberto e são soadas as 7 trombetas, que são a ira inicial de Deus, quando depois consuma-se tudo com as 7 últimas pragas, são as taças da ira do Senhor. Então nós vemos aqui que eles têm vários erros de interpretação e de raciocínio. Agora, no 6º item, nós vimos que eles entram em contradição e usam de raciocínio circular. Estou aqui a fazer uma recapitulação para tu saberes. Aleluia. Eles dizem que Mateus 24, por exemplo, não foi escrito para a igreja, mas só para os judeus. Porém, quando querem fundamentar a sua doutrina pré-tribulacional, mencionam vários versículos isolados do capítulo 24 de Mateus, aplicando-os à igreja, como, por exemplo, o versículo 32 ao 34, o versículo 36 e do 37 ao 43. É apenas um exemplo daquilo que eles fazem. Agora, em 7º lugar, glória a Deus, estamos já quase concluindo este estudo. Hoje vamos falar que o pré-tribulacionismo e os pré-tribulacionistas, especialmente os mestres, alguns deles, não estou a dizer que todos, mas eles torcem deliberadamente o sentido de algumas palavras e trechos da Escritura, aleluia, e trechos da Sagrada Escritura, ou trechos da Palavra de Deus, para que pela força enfiem goela abaixo dos cristãos a ideia que o arrebatamento da igreja vai ser um evento iminente, secreto e pré-tribulacional, especialmente pré-tribulacional. E o profeta Jeremias, ele já Deus alertava o povo de Deus através do profeta Jeremias sobre esta distorção da sua palavra. O profeta Jeremias profetizou o seguinte, Jeremias 23:36, mas nunca mais, aleluia, rakatakashutokovasneria, vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. O Yahvé Tsevá, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. No Salmo 56, versículo 5, diz assim, todos os dias torcem as minhas palavras. Isto aqui é Deus falando, através do profeta, aqui no Salmo, do outro profeta. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Harabanto kovasnéria. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, ou seja, a paciência do Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as demais escrituras, as outras são as demais escrituras, para a sua própria perdição. Aleluia! Vós, porém, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, tem homens que gostam de distorcer a palavra. Aleluia! Porque erram não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Eles não são guiados pelo maior professor, que é o Espírito Santo, mas vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Como a sua unção é verdadeira e fica em vós, assim ele vos ensinará. Aleluia! Ele vos conduzirá em toda a verdade, dizia Jesus, acerca do Espírito Santo. Agora, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Continuando aqui a nossa 7ª parte, agora vou dar alguns exemplos de distorções deliberadas de algumas palavras e trechos que os mestres, alguns dos principais mestres pré-tribulacionistas fazem. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, na palavra apostasia, os mesmos dizem ser o arrebatamento. Portanto, eles dizem que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a apostasia é o arrebatamento. É o arrebatamento para o céu dos santos. Amém? Sharabanto, Kovanaya, Suriandas, já lá vamos. Eles dizem que essa apostasia é o arrebatamento para o céu. Mas já vou provar que não é. Vamos então agora discernir. Isso aí é um torcimento, é uma interpretação, é forçar a barra. Como diz o brasileiro no populismo. Glória a Deus. Sharamanai, Suriandas, Neria. Vamos aqui para a palavra de Yahvé Tsevaô, do Senhor dos Exércitos. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler
Vamos ler aqui o contexto. Ora, irmãos, rogamo-vos, quem roga, aliás, Paulo, Silvano e Timóteo, a quem? À igreja dos Tessalonicenses, e não só. Porque a epístola que fosse enviada para os Tessalonicenses tinha que ser lida, copiada e enviada às demais igrejas para também ser lida. Então é para todos os cristãos. E qual é o tema? Pela vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o tema é a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa reunião com Ele. E pela nossa reunião com Ele. Quando é que nós vamos ser reunidos a Cristo? No dia do arrebatamento. Então o tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento, para a nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem não se move tem a sua fé firmada na rocha e não na areia movediça. Aleluia, recanta das filosofias vãs e das teologias erradas. Glória a Deus, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis. Uma pessoa perturbada vive duvidando, vive para cá e para lá. É levada como a onda do mar. Não pensa tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, quer por espírito, porque existe o espírito do homem que só pode falar das coisas do coração do homem. Existe o Espírito Santo, que é o espírito que só fala a verdade. E existe o espírito imundo, que é enganador. Então, temos de ter cuidado que este tipo de espírito estamos dando ouvidos. Quer por palavra, porque há homens que falam muito bem. Tem uma grande retórica, que é a arte de bem falar. Outros têm uma grande dialética, que é a arte de argumentar. Portanto, a retórica é aqueles que têm uma grande lábia, têm uma grande conversa, levam toda a gente na conversa. Outros têm argumento para tudo, têm resposta para tudo. É a dialética, a arte de argumentar. Xarabá, tem resposta para tudo. Quer por epístola, ou seja, quer por carta, quer por Bíblia de estudo, Bíblia de referência Scofield, por exemplo, Bíblia de estudo profética, de Tim LaHaye, ou Bíblia de estudo da profecia, ou comentário bíblico do livro de Apocalipse, versículo por versículo, ou do livro de Daniel, versículo por versículo, ou dicionário de escatologia, ou de teologia, de filosofia, comentário no rodapé das Bíblias acerca de escatologia. Cuidado! Recantarai qualquer escrito como de nós, aleluia, porque ainda nós mesmos vos anunciássemos outro evangelho que vos seja anátema, ou anjo do céu que vos seja maldito. Dizia Paulo, também em Gálatas capítulo 1, versículo 8, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que é o dia de Cristo? Texto dentro do contexto. O dia de Cristo é o dia da vinda de Jesus, conforme o versículo 1, vinda de Jesus, Cristo, para a nossa reunião com Ele. É o dia da vinda de Cristo. É o dia da vinda do Senhor para o arrebatamento. É o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, para a nossa reunião com Ele. Então, o dia de Cristo é o dia do arrebatamento. Como se o dia do arrebatamento estivesse já perto. Esta palavra perto, no grego, é iminente. Rapatakamasteri pantovanagaya sharebenekeria, vem de enistemi. Aleluia, estar sobre, que está prestes a acontecer, iminente. Como se o dia de Cristo, o dia do arrebatamento, estivesse já iminente. Fala-se muito em iminência, o arrebatamento é iminente, já não falta mais nada a acontecer. Outros dizem sempre foi iminente. Pode ser a qualquer momento. Então, como se estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engana. Agora Paulo está a dizer, ninguém de maneira alguma vos engana. Sharabanaya. E Jesus também falou, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Mateus capítulo 24, versículo 4 e versículo 5. Sharabandogo. Lamandagashai. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então aqui, ninguém de maneira alguma. Então, de maneira, mas ele é pastor-presidente, mas ele tem 40, 50 anos de ministério, é uma pessoa experimentada na fé, já nasceu na igreja, ele é muito, mas ele é uma pessoa muito sábia, ele fala muito bonito, ele tem curso superior em teologia, não interessa. De maneira alguma, mas ele sabe muito, e não sei o quê, mas ele é usado nos dons, é usado em milagre, em cura, em ressurreição. Ninguém de maneira alguma vos engana, não importa se ele é usado nos 9 dons do Espírito Santo. Ele pode falhar nesta área, que é a escatologia. Aleluia. Ricanta, ou seja, ninguém de maneira alguma te diga que o arrebatamento é iminente no tempo presente. Porque não será assim o arrebatamento, aleluia, não se dará. Xarai, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. O que Deus me revelou em 2015, à beira do monte, ali no Cacém, é que tem que acontecer duas coisas e não uma, para que Cristo venha e nós sejamos reunidos a Ele, ser arrebatados. Tem que acontecer a apostasia mais a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Agora, dentro do contexto, vais ver o que é que ele vai fazer. Raio, o qual se opõe contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Está lá em Apocalipse 13, também está lá em Daniel capítulo 7 e noutras porções do livro de Daniel. Sharai, Cantai, Apantarai, o que é que ele vai fazer? Reca, ele vai se sentar no templo de Deus
querendo parecer Deus. Quando é que o anticristo vai se assentar no templo de Deus? Precisamente a meio da 70ª semana de Daniel. Ele faz um acordo com Israel por 7 anos, a meio dessa semana, ao fim de 3 anos e meio, entra pelo templo, passa ao átrio e entra no lugar santo e se senta lá e diz: eu sou Deus, adorem-me a mim. Ricanto la mastéria. Acabou os sacrifícios. É quando ele pôr a abominação da desolação, quando ele estabelecer a abominação da desolação. Aleluia, glória a Deus. Então é a meio da 70ª semana de Daniel. Então, para que Cristo venha e nós sejamos reunidos a Ele, tem que vir pelo menos a abominação da desolação. E depois da abominação da desolação, ele tem que fazer guerra contra tudo o que se chama Deus lançador. Ele tem que perseguir os cristãos durante os dias da grande tribulação. A grande tribulação essa vai durar dias. Então, para que Cristo venha, tem que acontecer estes eventos. Mas o que é que vêm os mestres pré-tribulacionais dizendo? Isto aqui é o texto dentro do contexto. Então ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém te diga que o arrebatamento é iminente, porque não será assim. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. São duas coisas que têm que acontecer e não uma. Duas coisas e não uma que têm que acontecer para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele. Esta é a interpretação do texto, bem claro. Agora eles pegam aqui, como eles não querem de maneira alguma ver a cara do anticristo em ser perseguidos por ele durante os dias da grande tribulação, eles pegam aqui e dizem: não, esta palavra apostasia significa retirada para o céu, arrebatamento, remoção para o céu. Então a apostasia do grego é arrebatamento. Irmão, arrebatamento vem de outra palavra, shai, arpazo, aleluia, que é diferente. O arrebatamento, irmão, vem de outra palavra. Olha, a apostasia, sharai, vem do grego aqui. Apostasia, halabai, separação. Não diz aqui arrebatamento. Não fala de arrebatamento. Deserção. A pessoa que desertou, por exemplo, aquele está alistado para a guerra, desertou, saiu do exército. Aleluia, recantar, é um desertor. Saiu da guerra, abandonou a guerra. Não é? Saiu do exército. É um desertor, ele já não está mais no exército. Separação. Por exemplo, o cristão, Xarabá, que está em comunhão com Deus, toma a Santa Ceia. Aleluia. Ele é cortado da Santa Ceia, ele fica separado da comunhão. O cristão que se desvia, ele também fica separado. Esta apostasia aqui é o desvio da fé. Aleluia. Rova lá machai, é o desvio da fé. Não tem nada a ver com o arrebatamento de pessoas vivas da terra até ao céu. Rai, não tem nada a ver. Sharai, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Shorikai, o Rabandagassa. Só uma vez que isto não tem nada a ver com arpazô, vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses para ver a outra palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é a palavra do arrebatamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aleluia. Capítulo 4, versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então primeiro tem que haver a primeira ressurreição. 17, e depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Então a palavra aqui, arrebatados, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então seremos arrebatados. Esta palavra arrebatado vem do grego arapazo, diz aqui pegar, levar pela força, arrebatar. Agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente, arrebatar, pela força, pega pela força e leva para si. É diferente da palavra apostasia, não tem nada a ver com apostasia. O texto se interpreta dentro do contexto, e dentro do contexto bíblico, esta palavra apostasia, glória a Deus, ela só aparece mais uma vez na Sagrada Escritura. Glória a Deus, ela só aparece mais uma vez. A palavra apostasia, que quer dizer deserção, apostasia, glória a Deus. A gente também pode ir aqui ao inglês, o que é que significa no dicionário inglês, falling away, aleluia, glória a Deus, é defection from the truth, é um desvio da verdade, é um abandono da verdade, propriamente é o abandono da verdade, sharabai, cantarai, falling away, é o desvio, não é? Aqueles que caem da graça, aqueles que se desviam, aqueles que se esquecem da lei de Deus, forsake. Então não tem nada a ver com arrebatamento. Nadinha. Glória a Deus. E a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Aleluia. A outra passagem onde nós temos a palavra apostasia, esta apostasia só surge 2 vezes no Novo Testamento. Portanto, eles dizem, os falsos mestres pré-tribulacionistas, que a palavra apostasia, dizem que os mesmos que ser o arrebatamento para o céu. Mas, Atos, aleluia, dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 21, prova que a apostasia é apenas um afastamento. Uma deserção, um abandono, um desvio terreno da doutrina de Cristo. É um desvio da fé e não um arrebatamento da terra ao céu. Pois a Bíblia se interpreta
Aleluia. Rekamanaga-shurikai. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Oramandaga-surikai. E nem mesmo em textos seculares em grego koiné da época apostólica, a palavra apostasia tem o significado de um arrebatamento de um ser vivo ao céu. A raiz da palavra apostasia vem do grego apostasion, que significa divórcio. Já lá vamos. Então vamos aqui ver a outra passagem em que aparece que a Bíblia se interpreta pela Bíblia. É uma das regras básicas da exegese. Então vamos interpretar pela Bíblia. Já vimos que secularmente jamais vais encontrar um texto da época apostólica, em grego koiné, que te diga que em que apareça a palavra apostasia significa um arrebatamento da terra ao céu. Jamais. Não vais encontrar. E dentro da Bíblia, muito menos. Que a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então vamos aqui para outra ocasião onde a palavra apostasia surge. Atos 21, 21. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 21, 21 e vamos aqui provar. Isso é uma das heresias das piores que poderiam inventar. Isto é uma distorção deliberada. É querer enfiar goela abaixo pela força uma coisa que não tem sentido algum. 21, 21. Atos 21, 21. E acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Aleluia, oh glória. Então aqui, meu irmão, apartarem-se, esta palavra apartarem-se é apostatarem de Moisés, segundo aqui a Bíblia, a revista atualizada. Lá está, a palavra apostasia. Então é desviarem-se de Moisés, virem para Cristo. Não é? Porque Moisés era apenas uma sombra, a lei de Moisés. E agora estamos na realidade com Cristo. Moisés era apenas um aio, uma muleta, um condutor. Era apenas um professor, mas agora estamos no Mestre, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Recantalamastéria. Aleluia. Xarabacantarabakai. Descaídos estáis da graça, vós os que vos justificais pela fé. Aleluia, perdão. Descaídos estáis da graça, vós os que justificais pela lei. Pela lei, assim é que é, não é pela fé. Então, se tu te justificas pela fé, pela lei de Moisés, tu estás descaído da graça. Glória a Deus, assim é que é, se tu estás descaído. Se tu te justificas pela lei, estás descaído da graça. Não tens a graça, não tens salvação. Então, aqui, glória a Deus, havia aqui uma acusação. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos aqui ler aqui o contexto. Aleluia. Rabashadabá, samandagaya, surikantarabashéria. Amém? Paulo, está aqui Paulo, e os demais. E logo que chegámos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muito boa vontade. E no dia seguinte Paulo entrou connosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo os soldados, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Porque agora a circuncisão e a incircuncisão já coisa alguma é. Mas o sim ser circuncidado no espírito, não é a circuncisão física, carnal, mas a espiritual. Aleluia, glória a Deus. Então o que é a apostasia aqui? É afastarem-se, apartarem-se de Moisés, ou seja, deixarem a lei de Moisés de lado e entrarem na graça de Cristo. Apenas isto. É deixarem um segmento religioso, neste caso o judaísmo, e entrar no cristianismo. Halabanto kovanai. Quando Paulo diz que nos últimos... Aleluia. Recantalamasturiandalabaia. Oripantakabassurikaiaramashéria. Oh, glória a Deus. É bem clara esta palavra. Então, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. A apostasia. Xarabacantarabasteria. É o abandono da fé, é o desvio da fé. Labai, surikai, rebadrabandagasiri, canta labashéria. Amém? Está aqui uma palavra parecia apistemi. Glória a Deus, não é apostasia, mas é apistemi. Diz aqui, mas o Espírito expressamente diz, foi traduzido por apostatar. Também pela palavra apostatar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aleluia, andarabastéria. Aleluia. Se apartarão alguns homens da fé. Aqui na Bíblia literal do texto tradicional. Aleluia, glória a Deus. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, a fim dos que conhecem a verdade, a fim deles usarem com ações de graça, porque toda a criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar, sendo recebida com orações e ação de graças pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, vemos aqui que
aqui uma palavra que também é traduzida com o sentido de apostasia, tem o sentido de desvio da fé. Não tem, a apisteme não tem o sentido de arrebatamento ao céu. Então já aqui provei, por A mais B, que isto é uma heresia de todo o tamanho. Glória a Deus, recantarabaia. Então é assim, irmãos, nós sabemos que a apostasia, glória a Deus, a raiz da palavra apostasia é o nome apostasion, 647 no dicionário Strong, que significa divórcio. Aleluia. Quando a pessoa, por exemplo, quando uma mulher se divorcia de um homem, ela se aparta, se afasta dele, se desvia dele. Né? Quando um cristão, aleluia, se divorcia de Cristo, ele se desvia de Cristo. Aleluia. Apostasion. Então, é para tu entenderes o significado. Não tem nada a ver com arrebatamento. Isto é o texto dentro do contexto. Provei aqui que isso é uma heresia de todo o tamanho. É uma destruição terrível que é feita pelos mestres pré-tribulacionais. Agora aqui, B. Dizem ainda que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 6 ao 8, aquele que impede o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Aleluia. Sendo que, sempre que um pronome é utilizado, ou é utilizado no lugar de algum nome anteriormente mencionado. Ou seja, faz referência sempre a alguma coisa anteriormente mencionada dentro do contexto. E o Espírito Santo não é mencionado em todo o contexto anterior a essa passagem. Qual é a passagem? 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. Já vamos ler. Então eles dizem que aquilo que impede o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo, vai ser removido quando a noiva for retirada, quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Mas reparem que isso aí não tem a menor lógica. Ainda dentro, em terceiro lugar, também outros dizem que é a igreja que impede o anticristo de se manifestar. Porém, se daria uma grave contradição com os versos 1 ao 4, que afirma que para que Cristo venha e nós sejamos reunidos a Ele, ou seja, arrebatados, primeiro tem que se manifestar o homem do pecado. É isso que a gente já vai ler. Então nós já começamos aqui em 2 de Tessalonicenses e vamos acabar aqui, fazer aqui a exegese. 2 Tessalonicenses capítulo 2, já vês aqui, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Ora, quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Então o tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, como se o dia do arrebatamento estivesse já perto, ou seja, estivesse já iminente, como se o dia do arrebatamento estivesse já iminente. Isto é um alerta bem claro. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então ninguém te diga que o arrebatamento é iminente, porque não será assim. Harabandogou. Ou seja, o arrebatamento não se dará dessa forma. Não será iminente sem que antes, só vai ser iminente depois que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, depois que o anticristo dê a cara. Ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém de maneira alguma vos diga que o arrebatamento será iminente, porque ele não será assim. Ele não será assim, o arrebatamento não se dará sem que antes venha duas coisas: a apostasia, que é o desvio da fé, aleluia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Em que é que consiste a sua manifestação? Versículo 4. O qual se opõe ou se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então ele vai fazer guerra contra os santos, vai perseguir os cristãos, vai prevalecer contra eles, vai matar muitos, vai haver martírio. De sorte que se assentará no templo de Deus querendo parecer a Deus. Quando é que isto acontece? A meio da 70ª semana de Daniel, quando estabelecer a abominação da desolação. Então, nos versículos do 1 ao 4, para que Cristo venha, aleluia, e nós sejamos arrebatados, e a igreja seja arrebatada, e a igreja seja reunida a Ele, aleluia, tem que acontecer duas coisas primeiro. Ou seja, a apostasia, Sharabandagai, seguida, Ricantalamasteria andalabaia, ou acompanhada, eu creio que é acompanhada com a manifestação do homem do pecado. Então tem que acontecer duas coisas primeiro, para que Cristo venha e nós sejamos reunidos a Ele. Então seria impossível, depois dos versículos 6 ou 8, para que o anticristo venha, Cristo tivesse que vir primeiro e arrebatar a igreja, porque uma frase anularia a outra e ficaríamos sem nada com que ensinar. Continuando aqui o contexto. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então isto era um tema que os crentes de Salónica estavam cientes. Estavam cientes que para que Cristo viesse e nós fôssemos arrebatados, tinha que acontecer duas coisas. Tinha que haver a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Aleluia, glória a Deus. E agora aquele que prossegue, e agora vós sabeis o que o detém. O que é que impede até que o seu próprio tempo seja manifestado? O que é que detém? Recantalamasteria, rovalabasheria, kamanagasteria. O que é que impede o anticristo de se manifestar? Então a ordem de eventos, irmão,
A ordem de eventos é a seguinte. Glória a Deus. A ordem de eventos, irmãos, ela tem uma ordem. Os eventos não é de qualquer maneira. Sharabandagabasteri andalabaia. Aramanagasteri. A ordem de eventos é a seguinte. Aleluia. Primeiro, aleluia, aquele que impede o anticristo de se manifestar deve ser removido. Em segundo lugar, aleluia, vai-se dar a manifestação do homem do pecado. E em terceiro lugar, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Aleluia, sua noiva, a sua igreja. Anantá, Banai, Suri, cantou, Vanai, cantai, rei. Esta é a ordem. O Rapantacamasteria. Esta é a ordem dos eventos. Primeiro, aquilo que impede o anticristo de manifestar tem que ser removido. Já lá vamos. Em segundo, aleluia, se manifesta o homem do pecado. E só depois de se manifestar o homem do pecado é que Jesus vem e arrebata a sua igreja. Esta é a ordem de eventos. Deus não é Deus de confusão. Se dos versos 1 ao 4 se afirma que para que Cristo venha e nós sejamos reunidos, ou seja, arrebatados, o anticristo tem que se manifestar primeiro. Seria impossível nos versos 6 ao 8, para que o anticristo se manifestasse, primeiro tinha que Cristo vir e arrebatar a sua igreja, porque uma frase anularia a outra, ficaríamos sem nada com que ensinar. E Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de contradição. Alabanda, e agora vós bem sabeis o que o tem. Eles sabiam o que é que detinha, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que o tem. Então, o que o detém é um pronome pessoal. Já vamos aqui para os pronomes. O que o detém é um pronome, irmãos. É um pronome pessoal. Glória a Deus. Já vimos aqui que é um pronome pessoal. Está aqui, pronome pessoal, oblíquo átono. O que o detém. Recantar a mastério. O pronome está sempre em vez do nome. E aquele que o detém é um pronome demonstrativo. Este, aquele, aquela, é um pronome demonstrativo que aponta para outra pessoa. Glória a Deus. E obviamente, Sharamaya. Agora repara, os pronomes são uma classe de palavras catogoremáticas que não apresentam um significado extralinguístico, com a função de substituir o nome. Portanto, eles apontam sempre para um nome, cumprindo funções análogas às exercidas pelos elementos nominais. São facilmente identificados, pois se organizam em número limitado de palavras. Vale a pena lembrar que as palavras categoremáticas, conforme Evanildo Bechara, em moderna gramática brasileira, são formas sem substância porque apresentam, em primeiro lugar, um significado categorial, sem representar qualquer matéria extralinguística. Isso significa afirmar que não existe um elemento fora do contexto ao qual a palavra se refere. Por esta compreensão, os pronomes são elementos que funcionam apenas dentro do discurso, referindo-se a outras palavras no contexto linguístico. Isto é importante frisar. Porquê? Porque nós vemos, irmãos, que, aleluia, estes dois pronomes, o pronome pessoal, oblíquo, átono, e o pronome demonstrativo, se referem, obviamente, a algo que tem que vir dentro do contexto. Só que antes, eles dizem que isto aqui é o Espírito Santo. Mas se tu leres 1 de São Licenses, aliás, 2 de São Licenses, o capítulo 1 inteiro, não vem Espírito Santo nenhum. Outros dizem que é a igreja. Reka managasuri cantalamanagaia, rabachéria, rai. Só que aqui é masculino, irmão. É o que o detém. Não é feminino, é eclésia, não é igreja. Aleluia. Não é um nome feminino que o tem. Aleluia. Mas é algo masculino. É o que o detém. Então, se o texto não diz, porque é que eu vou afirmar que é o Espírito Santo? O texto literalmente não diz. Isso aí é uma coisa que é tentado incutir. Que o que detém o anticristo se manifestar é o Espírito Santo. Eu pergunto, se já o mistério da injustiça opera, ou seja, se já existe, o espírito do anticristo já está na terra operando, com homicídios, com roubos, com mortes, com facadas, com pistolada, com granada, com explosões, com violações, com pedofilia, pornografia, sadismo, masoquismo, imundícia, impureza, pornografia, orgias, todo o tipo de coisas abomináveis, sacrifícios humanos, satanismo, feitiçaria, magia negra. Então o mistério da injustiça já opera. Eu pergunto, o Espírito Santo que está na terra,
que habita entre os cristãos, conseguiu impedir que a iniquidade existisse na terra? Não. Ou seja, o Espírito Santo impede agora que o mistério da injustiça opere? Não. Não vai impedir no futuro. Não é o Espírito Santo que vai ser removido. Tu já vais ver isso. Araba sharamanabas. Rova lamanagassúria. Canta lamanacantaia. Aleluia. Se não impede no presente, não vai impedir no futuro. Sharamandagassúrica. Já o Espírito do Anticristo já está na terra. Aleluia. Como sabeis que vem o Anticristo, já o seu Espírito opera aqui na terra. Ricanta lamastéria. Aleluia. Indaramachaya playa surikai. Então isto não é o Espírito Santo. Porque um pronome se refere sempre a um nome. E dentro do contexto o nome Espírito Santo não aparece. O contexto anterior não aparece. Amém? Sharai saramagaia. Aleluia. E diz aqui, continuando aqui a palavra, então será revelado o iníquo. Quer dizer, quando aquele que detém o iníquo, que impede a manifestação do iníquo, for removido, vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Jesus vem, arrebata a igreja e começa a derramar juízos sobre o trono da besta, sobre os adoradores da besta. Vai ser coisa terrível para quem cá ficar. É bem claro. Alabaia, Suriandas, Néria. Aleluia. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. A chave para tu entenderes é ler toda a passagem. Então, é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Glória a Deus. Então a vinda do Anticristo é segundo a eficácia de Satanás. O que é eficácia? Energia. Ato de trabalhar eficiência. No Novo Testamento para poder sobre-humano. É o poder sobre-humano, seja de Deus ou do diabo. Neste caso é do diabo. Com todo o sinal, poder e prodígio de mentira. Então, quer dizer que o Anticristo vai vir segundo o poder de Satanás. Ele vai reinar 42 meses. E quem é que vai dar o poder ao Anticristo para reinar? É o dragão. E o que é que impede o dragão de dar o poder à besta para reinar 42 meses? Já vais ver. Temos que ir ao Apocalipse. Então, o que é que impede? Eu creio o que impede são eventos que impedem. E aquele que impede é um agente que impede. Em primeiro lugar é Deus, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Todas as coisas lhe obedecem. Aleluia. Então, em primeiro lugar, Deus. Depois são eventos que têm que se cumprir. Profecias que têm que se cumprir. Coisas que têm que se cumprir antes. Aleluia. Glória a Deus. Tu já vais ver. É esse cuja vinda... Então, o Anticristo só pode vir segundo o poder de Satanás. A eficácia é o poder. Quando é que o dragão dá o seu poder à besta? Precisamente a meio da 70ª semana de Daniel. Conforme tu já vais ver. Continuando aqui. Com todo o engano de injustiça para os que parecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Glória a Deus. Então é bem clara esta palavra. Agora vamos aqui. Já sabes que o que o detém são eventos. E aquele que detém, em primeiro lugar, é Deus. Mas não somente Deus. É Deus e o seu agente. Tu já vais ver quem é. Aleluia. Por todas as coisas. Aleluia. Rakashera imanagaya. Imanagasteria. Vamos aqui a Apocalipse capítulo 13. Já provei aqui que eficácia é poder. É um poder sobrenatural. Apocalipse capítulo 3. Vou ler aqui do início para tu entenderes aqui o mistério. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, ou seja, 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. Glória a Deus. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu grande poderio. Então o dragão, o diabo, deu o poder a quem? À besta. Harabanto Kovanai 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então o dragão deu a eficácia ao iníquo, deu o seu poder ao anticristo. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? E foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então aí ele vai começar a governar, a reinar, pelo poder satânico. Ele ficará próspero com a ajuda de um Deus estranho, diz o profeta Daniel. Então é bem claro. Então é o poder e eficácia de Satanás. Então, e o que é que impede Satanás de dar o seu poder se o anticristo já estiver vivo? Eu creio que já está vivo. O que é que impede Satanás, aleluia, de dar o seu poder à besta? O que é que impede o dragão de dar o seu poder à besta? Porque a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder de Satanás. O que é que impede? O que impede é um evento, está no capítulo anterior de Apocalipse, no capítulo 12, que é a batalha celestial que vai haver no céu.
entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. E aquele que o impede é claramente o arcanjo Miguel. Primeiro Deus está no controle de todas as coisas, mas depois este evento que tem que acontecer e este personagem que vai deixar Satanás ser confinado aos céus, aliás, à terra e ao mar. Vai ser expulso dos céus. Amém? Glória a Deus. Xeremanaia, cantarabaraia. Oh, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Sharai, cantai, Súria. Vamos aqui. Oh, glória a Deus. Vamos aqui. Versículo 7. E houve batalha no céu. Para tu entenderes. E Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Aleluia. E batalharam o dragão e os seus anjos. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Ou seja, Satanás não prevaleceu nem os seus anjos. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. E olha agora o que é que diz o 2. Por isso alegrai-vos aos céus, e vós os que neles habitai, e ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o diabo, irmão, for confinado à terra e ao mar, ele vai vir com grande ira contra os cristãos, contra a mulher, aleluia, que é a nação de Israel, vai fugir para o deserto, e no final da 70ª semana de Daniel vai se converter. Aleluia, porque importa que haja entrado a plenitude dos gentios e então toda Israel será salvo. E o remanescente da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, são os cristãos. Vai ter apenas os 1260 dias para perseguir a nação de Israel e vai ter os dias da grande tribulação, que é o início desses dias, para perseguir a igreja, aqueles que aceitarem a Jesus, independentemente se é judeu ou gentio, antes do arrebatamento. Então a ira do diabo vai vir sobre a terra por meio das duas bestas contra a nação de Israel e contra os cristãos. Então quando ele vier com grande ira, o dragão então aí dá o seu poder à besta. E a besta vai pintar e bordar. Aleluia! Toda a gente vai adorar o dragão e a besta. Então o que impede é um evento que acontece imediatamente antes do meio da 70ª semana de Daniel, que é uma batalha celestial no céu. O que impede é um evento que tem que se cumprir histórico. E aquele que impede é o arcanjo Miguel, que vai confinar o diabo à terra e ao mar. E aparentemente vai dar alguma liberdade para ele agir com a sua ira aqui na terra. Aleluia. Por isso ele vai ser removido do caminho. O arcanjo Miguel vai deixar de perseguir o dragão, vai deixá-lo aqui na terra, solto. É bem clara a palavra. Texto dentro do contexto. Então, o que impede é um evento. Aquele que impede, em primeiro lugar, é Deus. Porque todas as coisas lhe obedecem. Aleluia. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Então, o que impede, primeiramente, é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o todo-poderoso El Shaddai. Aleluia. E, em segundo lugar, é o seu agente, que vai expulsar o diabo. Que é o arcanjo Miguel, vai expulsar o diabo e confiná-lo à terra e ao mar. E quando ele ficar confinado, ele vai descer com grande ira e esse dragão vai dar o seu poder à besta para reinar 42 meses. E aí o Inico se vai manifestar, porque o Inico se manifesta segundo o poder, a eficácia de Satanás. Então aqui está bem clara a palavra. Alguém pode dizer, mas o Espírito Santo vai ser retirado antes da grande tribulação, não vai estar aqui na grande tribulação. Agora vou provar para ti que o Espírito Santo vai estar aqui durante a grande tribulação. Amém? Ainda que tu creias que a igreja é arrebatada antes, mas o Espírito Santo vai ser arrebatado. Aliás, o Espírito Santo não vai estar aqui durante a grande tribulação. Ainda crees que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, o Espírito Santo vai estar aqui. Olha aqui. Já o período da grande tribulação. Marcos 3 é paralelo a Mateus 24. Diz assim no versículo 11. Quando depois vos conduzirem e vos entregarem, isto é, entregar nos tribunais e perante reis e governadores, não estejais solícitos, ou seja, ansiosos, com o que acabei de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Isto já é em plena grande tribulação, está aqui o Espírito Santo na grande tribulação. Então, meu irmão, muita coisa que é ensinada nas igrejas está fora. E o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai e o filho, e levantar-se os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados de todos por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ora, pois quando vós vires a abominável
A abominação do assolamento falou o profeta Daniel estar onde não deve estar, quem lhe entende. Então, se estiverem nas aldeias, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não deixe para a sua casa, não entre em sua casa, nem entre para tomar alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo não volta atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, aflição vem de elipsis, tribulação tal, qual nunca houve desde o início da criação que Deus criou até agora, e jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Por causa dos eclectos, os escolhidos, que são os cristãos. Electomai, halá, eleger, recapataracacherikai, é uma palavra também da mesma família. Hasharabacaia. Glória. Então, tu vês aqui, na hora da perseguição, na hora em que os cristãos forem levados para os tribunais, para as sinagogas, para serem açoitados, para ser presentes perante os reis, os governadores e os primeiros ministros, não devem se preocupar com o que com o que devem falar, porque não são eles que vão falar, mas o Espírito Santo. É bem claro, estou aqui provando, glória a Deus, porque muita coisa errada tem sido ensinada nas igrejas, amém? Então a ordem dos eventos é esta: primeiro, aquele que impede o anticristo de se manifestar deve ser removido. O arcanjo Miguel confina ao diabo à terra e ao mar e deixa de perseguir e de lutar contra o diabo, deixa o diabo solto aí. Então ele se retira, fica no céu. E o diabo deixa de ter acesso ao céu. E segundo, a manifestação do homem do pecado. Então depois daquele que impede ser removido, se manifesta o homem do pecado, porque o dragão vai dar o seu poder à besta para reinar, ele vai se manifestar. Entretanto, depois Jesus vem, em terceiro, e arrebata a sua igreja. Esta é a ordem dos eventos. Então já vimos aqui que isto aqui, em sétimo lugar, os mestres pré-tribulacionistas, pelo menos alguns deles, não digo todos, mas deliberadamente torcem o sentido de palavras e trechos da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, para que pela força enfim goela abaixo dos cristãos a ideia de que o arrebatamento da igreja vai ser um evento pré-tribulacional. Amém? Até aqui, Yahvé Tsevaô, o Senhor dos Exércitos, falou. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. E aguardemos a última parte, que é a oitava. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.